Muito bem, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta para mais uma conversa, tá bom? Qual o problema da Igreja Católica com a Bíblia? Vou repetir algo que várias vezes já disse e vou dizer agora mais uma vez. E isto, para mim, se constitui um ponto muito caro, se constitui para mim uma responsabilidade, uma imposição que me vem da própria Bíblia para fazer esta afirmação. E ai de mim se não fazê-la. E ai de mim se não fazê-la. Por que estou dizendo isso? É uma hipérbole, um exagero, né? A minha primeira cartilha de ABC praticamente foi a Bíblia. Diariamente, minha mãe me dava textos para que fossem decorados e recitados para ela ao final do dia. Não havia um só dia em nossa casa, por mais humilde que fosse, era a nossa casa, era o nosso palácio, que ali não se lesse a Bíblia. E não era apenas aquele texto que minha mãe dava-me, a professora Elza dava-me, a mim e meu irmão Haroldo. Éramos os mais velhos, né? Tínhamos as lições da escola dominical, verdade prática, textual. Domingo nós tínhamos que chegar na igreja com a lição na ponta da língua. Quando digo que isto se me é caro fazer esta afirmação, é porque desde aquele momento aprendi que os católicos detestavam Bíblia, não conheciam Bíblia. Quem sabia de Bíblia, quem amava a Bíblia era nós, que íamos à igreja com a Bíblia em cima do peito ou embaixo do braço. Aquilo era uma identidade, um distintivo. Nós obedecíamos, nós líamos, nós amávamos. Como líamos constantemente no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Os católicos eram opostos, o oposto. Por isso eram do jeito que eram, faziam o que faziam, tudo podia, porque eles não tinham esse contato com as escrituras sagradas. Então, eu nasci com esta mentalidade. A minha formação infantil deu-se dentro desta atmosfera. Nós amamos a Bíblia, os católicos odeiam. Somos os salvos, os católicos são perdidos. E este conceito ainda é visto por aí em muitos lugares. Muitas pessoas querem maquiar. Por mais respeito que um protestante tenha por um católico, pode esperar que uma hora ele vai dar para você sair da igreja católica e ir para lá. Porque na cabeça do protestante, o católico está no inferno. O católico é um pagão. O batismo dele não tem valor. E
por aí vai. Isso aqui não adianta repetir. Então, este foi o meu contexto cristão infantil. Hoje, por isso digo, me é muito caro fazer esta afirmação. Qual o problema da Igreja Católica com a Bíblia? A Igreja Católica é contra a Bíblia? Repito-me o que iniciei. Mais uma vez eu vou repetir. Se tem igreja que lê a Bíblia, se tem igreja que tem respeito pela Bíblia, se tem igreja que ensina a Bíblia diariamente, é a Igreja Católica. Não só por meio da liturgia da palavra, como o próprio culto da Igreja Católica. A Santa Missa, ela é bíblica do começo ao fim. É que, inclusive, até muitos católicos disso não sabem. Então, se tem alguma igreja que é entranhada, é casada com a Bíblia, é a igreja que tenho falado para vocês diariamente, a liturgia diária. Somente a liturgia da palavra. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento todo santo dia, todo santo dia. De maneira pedagógica, de maneira didática, uma liturgia sóbria. E por isso, qual o problema da Igreja Católica com a Bíblia? Nenhum. A Igreja Católica não tem problema com a Bíblia. Ela sempre defendeu as Escrituras e a venera como venera o próprio corpo de Cristo. Quando escutamos a Igreja Católica proibiu a Bíblia, é preciso que o passo seja dado para além desta afirmação, para o contexto, para o porquê. Qual as razões? A Igreja Católica sempre reconheceu-se depositária deste mistério sagrado. E ela não apenas é depositária da sagrada revelação, que se dá de maneira oral e de maneira escrita, tempos depois. A codificação, o livro, vem muito tempo depois da revelação transmitida oralmente, como ela tem a consciência que este livro se constitui, este livro sagrado, do jeito que é, por causa dela. Foram mais de 300 anos trabalhando, lutando, para que o cânon das Sagradas Escrituras fosse estabelecido de maneira harmônica, sóbria, sólida. Não foi fácil. Então a Igreja Católica sempre teve um zelo pelas Escrituras. Aliás, a Reforma Protestante, mais outra coisa que vou repetir, e por favor pesquise. Quando Lutero disse que ia colocar a Bíblia na mão do povo, o que foi que Erasmo de Roterdã disse para ele? Não faz isso. Dois grandes amigos. Não faz isso, que tu vais dividir a igreja. Não.
Lutero, cada um vai pegar o texto e vai ler do seu jeito, interpretar da sua maneira. Não, esse problema não vai ter, não. Porque quem ler a Bíblia será imediatamente iluminado pelo Espírito Santo. 15 dias depois, o caldo já estava derramado e não teve mais volta. Conta-se, a história se nos diz que aquele foi o último encontro daqueles dois grandes amigos, Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo verificou que Lutero não estava falando sério ou ele estava com alguma disfunção cognitiva. A Igreja Católica sempre teve cuidado, sempre teve zelo com a transmissão do texto sagrado, porque ela sabia do que aconteceu a partir de Lutero e hoje muito mais. Aquilo que com Lutero, digamos, estava nas cabeças, né? Num princípio histórico, hoje isso diluiu-se. Cada esquina, apropriado de uma Bíblia, o camarada funda lá o seu movimento, a sua igreja, legalmente já está reconhecido, fez ali um estatuto, criou um CNPJ, lá não foi lá o cartório, e pronto, está tudo certo. Está tudo resolvido, pode mandar ver. Mas a igreja de per si, ela não teve e não tem nenhum problema com a Bíblia. Ela ama as Escrituras. Mas por que então este problema com o princípio da sola escritura, estabelecido pelo protestantismo, uma vez que ela nada tem contra a Bíblia? O problema é que este princípio, por si só, ele é antibíblico. Por quê, queridos? Porque este princípio da sola escritura, ele é um não. Como assim? Ele é um não à igreja. Ele é um não à tradição. Ele é um não ao magistério. Ele é um não à Nossa Senhora Maria Santíssima. Ele é um não aos santos e santas. Ele é um não ao Papa. É um não aos sacramentos. Isto é sério. Isto é extremamente sério. Ou seja, este princípio, repito-me, ele, embora ele propugne, é isso essa palavra? Somente a Bíblia. Ele é contra a Bíblia. Porque tudo isso que falei para vocês, que se constitui um não, este somente a Bíblia se constitui um não, ele é claramente verificado, provado com as Sagradas Escrituras. Se ele não é provado dentro do protestantismo, apesar que aqui é necessário fazer uma distinção muito grande do alto protestantismo ao pentecostalismo e neopentecostalismo. Estamos hoje 500 anos, 400 anos, lá do início da Reforma Protestante. E cada qual que funda o seu novo movimento religioso dilui e fragmenta mais.
as Sagradas Escrituras. Então é preciso que a gente tenha aqui, porque muitas coisas que o pentecostalismo e o neopentecostalismo defende, isso é uma heresia para aquele protestantismo histórico, as igrejas reformadas. Quando o autoprotestantismo escuta algumas afirmações do pentecostalismo e neopentecostalismo, isso para eles é indigerível, é intragável, é inconcebível. Que eles peguem as Sagradas Escrituras e a traduzam, e a interpretem, e a ensinem de tal maneira, de tal modo. Porque as bases da reforma protestante, dos reformadores, por mais anticatólicos que tenham sido, não casa com esses atuais ensinamentos. Por exemplo, quando eu digo somente a Bíblia, um dos 5 princípios da reforma protestante, a sola Escritura, somente a Bíblia, eu estou dizendo não ao Papa, não ao magistério, não à tradição. Isto é sério. E para terminar, já foi longe, eu queria sintetizar, mas eu não consigo. Tá? Para terminar, eu quero terminar a partir da liturgia de hoje. Este ponto, ele é muito sério, quando eu digo que ele é contra a Bíblia e antibíblico, porque a própria Bíblia, ela defende a hierarquia. Ela reconhece a tradição, ela reconhece a autoridade hierárquica constituída pelo próprio Deus. E na liturgia de hoje, da palavra, na primeira leitura extraída lá do livro de 1 Samuel, encontramos exatamente a hierarquia que a sola Escritura, o princípio da sola Escritura vai contra. Ou seja, não é uma invenção da Igreja Católica. A Igreja Católica trabalha com o Antigo Testamento. E a Igreja vê dentro do Antigo Testamento a constituição da hierarquia. Vamos para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Quem era Samuel? Eli era o sumo sacerdote. Samuel é uma figura que reúne em si as funções de sacerdote, profeta e juiz. Ele vive na transição do sistema tribal para o sistema monárquico. E
Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli e dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca do Senhor. Foi exatamente Eli, o sumo sacerdote, que reconheceu a voz de Deus. Tu me chamaste? Segunda vez, Eli, tu me chamaste? Terceira vez, Eli, tu me chamaste? Ele reconheceu. Deus está chamando o menino e disse-lhe: se outra vez chamar-te, responde-lhe: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Quando defendo o princípio da sola Escritura e digo não à hierarquia, não ao Papa, aliás, essa é uma das razões, porque hoje existe essa fragmentação desenfreada no meio protestante. O princípio basta é a Bíblia. Eu estou seguindo a Bíblia. Eu não vou seguir você, não. Pastor, estou fora. Tchau e bênção. Vou fundar o meu trabalho, o meu ministério, a minha igreja. Então, este princípio, repito-me, ele é antibíblico porque a própria Bíblia estabelece, defende, chancela a hierarquia, a tradição, o sagrado magistério. E se nós formos dar um passo maior para Jesus Cristo, ele não foi contra este princípio. Embora ele tenha sido duro com a liderança religiosa da época, mas ele não a declinou. Ele criticou, ele falou, usou inclusive adjetivos pesados na direção deles, nas comparações que fez com eles. Mas respeitou aquela hierarquia. Então, este é um ponto que precisamos rever, porque isto mexe, inclusive, com os nossos próprios pais. Não é uma coisa estranha alguém que diz que conheceu Jesus, aceitou Jesus? Aí ele chega lá na casa dele, está lá o pai, a mãe, já são idosos, ou o vô e a avó, e chega bagunçando. Pega a imagem lá do vô, da avó, que foi do bisavô, não sei o quê, e vai quebrando e vai jogando. Queridos, o que eu escuto, o que já me contaram, são coisas absurdas, atitudes que não passam, não aproximam-se em nada de quem conheceu Jesus Cristo. Em nada. Quem conheceu Jesus Cristo e conhece, torna-se um mensageiro da paz, do amor, do respeito. Eu paro por aqui. Já foi muito longe.
Não esqueçamos que no Evangelho de hoje Jesus diz: deixai vir a mim as crianças. Eu quero falar com o Samuel de hoje. E tem muitos por aí. Tem muitos por aí. Mas o fato de Deus estar escolhendo o Samuel de hoje não significa que ele está desrespeitando o Eli que ainda está no nosso meio. Porque é ele quem vai chancelar, é ele quem vai reconhecer a voz de Deus e vai dizer o que o Samuel, qual a resposta que o Samuel de hoje precisa dar para Deus. É ele que vai reconhecer. Deixai vir as minhas crianças. O chamado de Jeremias, a vocação de Jeremias começou no ventre materno. Deus tem um compromisso com as crianças. Não impeçamos que as crianças aproximem-se de Deus. Preparemos caminhos sólidos, para que as crianças se aproximem de Deus. Que os santos Francisca e Jacinto ajudem-nos nesta missão. Que sejamos, mesmo que já tenhamos 70, 80, 90 anos, mas que possamos escutar a voz de Deus, que chega a nós de muitas formas, de muitas maneiras. Que possamos escutar a voz dos céus por meio de Maria Santíssima, que acolhe os pequeninos, que prefere os pequeninos, assim como Deus sempre preferiu os pequenos, os simples, os humildes. Maria Santíssima, ela não está contra esse projeto de Deus. Ela não vai na contramão daquilo que o seu filho ensinou. Quem der um só copo de água a um dos meus pequeninos. A categoria dos pequeninos, ela é ampla, queridos. E ela acolhe também esses pequeninos, infantis, crianças, essa faixa etária da inocência. Eles estão incluídos nesses pequeninos. Que os santos Francisco e Jacinta intercedam por nós, para que possamos ser dóceis ao chamado, ao querer, à vontade, à autêntica palavra de Deus. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.